Boa tarde. Nossa senhora, que desânimo. Recreio daqui a pouco. Hoje é dia 23 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Luiz, o Elias, a Natália, a Gabi, a Valentina, a Daiane e a Ana Cláudia. Os demais alunos, a Nicole Ferraz no caso, faltou hoje. A aula é gravada e é postada no canal do youtube.com/ricardohenk, onde todos os alunos recebem o link. No caso da Ferraz, ela vai ter que estudar para ela não ficar para trás em relação aos colegas. E todos podem dar uma revisada antes de fazer o Tarefa São Paulo. A aula nossa hoje é a aula número 17 do 3º bimestre. Material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. O tema é números racionais. Potencialização na representação decimal. Meu Deus. Alguém lembra o que é potenciação? Isso, Luiz, muito bem. Vamos supor 5 elevado à quarta potência. A base é o 5, o expoente é 4. Isso quer dizer que vai fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. O 4 indica quantas vezes você vai multiplicar o 5 por ele mesmo. Certo? Muito bem. Conteúdo: potenciação de números racionais na representação decimal. Objetivo: resolver problemas que envolvam potencialização de números racionais na representação decimal. Eu vou ser sincero para vocês. Eu prefiro fazer a potência na fração do que na potência na representação decimal. Mas temos que aprender de todos os tipos. A habilidade é a EF07MA12. Resolver e elaborar situações de problema que envolvam operações com números racionais. Para começar, observe a potenciação. Ó, isso é verdade. Quanto mais você treina a matemática no seu cérebro, mais forte ele vai ficar, tá? Não é que nem musculação. Eu faço lá musculação uma vez a cada semana, 2 vezes a cada semana. Se eu fizesse todos os dias, em vez de fazer só 50 minutos, 1 hora, se eu fizesse todos os dias 2 horas de academia, vocês acham que eu ia estar mais forte ou ia estar mais fraquinho? Mais forte, mesma coisa, matemática, tá? Esse cérebro tá parecendo tripa. Tá mesmo, não fale assim, coitadinho. Ele vai escutar, ele não tem ouvido. Então vamos lá. Não tem nada, né, coitadinho? Como faz a potencialização do menos 2 elevado ao quadrado? Você lembra como calculamos a potência de um número inteiro? Lembra ou não? Como que é? Nesse caso, menos 2 vezes menos 2. Acabou? Primeiro, eu, por costume, tenho o costume de fazer o jogo de sinais. Menos vezes menos, saúde. Mais. 2 vezes 2, 4. 4 positivo. Só multiplicar eles por ele mesmo, e aí a gente observa o sinal. Se ele for negativo e ele tiver elevado ao número positivo, ao número par, a resposta vai ser positiva. Se ele for negativo e ele tiver elevado ao número ímpar, a resposta vai ser negativa. Então lá, com base no que já foi estudado sobre a potenciação, junte-se ao seu professor e aos seus colegas e discuta sobre a questão. Depois, na continuação da aula, observem o que ela tem em comum com a potencialização de números racionais. Então, quando eu tenho o número, é a base, eu coloco quantas vezes ele vai se repetir, olhando no expoente. Depois eu multiplico eles. Certo? Vamos ver agora com os decimais? Ainda tem para lembrar. Para lembrar, a potenciação é uma operação que representa multiplicação de fatores iguais. 2 elevado a 3. Quem é o fator? É o 2. Quantas vezes esse fator vai repetir? 3. 2 vezes 2 vezes 2. Por que a resposta aqui não foi 6 e foi 8? Porque 2 vezes 2. Isso. Vezes 2.
Porque é vezes, não é mais. Tem gente que acha que é mais. 2 mais 2 mais 2, 6. E não é, é vezes. 2 vezes 2 dá 4. Isso aqui é 4. 4 vezes 2 dá 8. Então tudo isso aqui é 8 e não 6. Ali é a, como que a gente chama ele? Base. E a parte de cima, eu já falei hoje. Expoente. A base é o que define os fatores. E o número de fatores quem define é o expoente. E o resultado é potência. Eu sempre achei que potência, quando eu era aluno, eu sempre achei que potência era isso daqui. Isso aqui é potenciação. A potência é o resultado da potenciação. Agora que o bicho pega. Potenciação de números racionais na representação decimal. Expoente par. Na potenciação de números racionais, quando a base é um número negativo, é importante o uso dos parênteses. Preste bem atenção. Eu não vou usar com número decimal, vou usar com número inteiro. Menos 2 ao quadrado e menos 2 ao quadrado são as mesmas coisas ou são diferentes? São diferentes. Isso aqui quer dizer que é o quê? Menos o resultado de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2 dá 4. E a resposta aqui seria negativa. Quando está entre parênteses, quer dizer que eu tenho que fazer o menos 2 vezes ele mesmo. Aí eu faço o jogo de sinal. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. E aqui deu 4 positivo. Por que isso aqui não deu positivo? Porque o menos não estava entre parênteses. Quer dizer que eu tinha que resolver isso aqui primeiro e a resposta ia ser ao contrário. Se ela fosse positiva, ela ficaria negativa. Se ela fosse negativa, ela ficaria positiva. Tá? Então, por isso que é muito importante colocar entre os parênteses quando a base for negativa. Então, lá. Menos 2 elevado... abre parênteses. Menos 3,2 elevado a 2. Jogo de sinal, menos com menos dá mais. Aí você vai fazer 3,2 vezes 3,2. Quem lembra como que calcula com vírgula? Não. Esquece a vírgula, né? E faz normalmente. 2 vezes 2? 4. 2 vezes 3? 6. Matou 2, vai com Deus. 3 vezes 2? Não. 3 vezes 2? 6. 3 vezes 3? 9. Soma tudo. 4, 6 com 6, 12 foi 1, 1 com 9, 1024. Ah, devolve a vírgula. Eu tenho uma casinha em cima e tenho uma casinha embaixo. Quantas casinhas eu tenho ao total? 2. 1, 2. Aí, viu? 10,24. Tá? Ela é mais chata porque tem que multiplicar com vírgula. Mas é o mesmo procedimento, tá bom? Agora aqui, menos 0,2 elevado a 4. Como o expoente é par e a base é negativa, eu sei que vai ser positivo. Mas, professor, se eu não decorasse a regrinha, você faz isso aqui, ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Acabou. Deu mais. Agora, olha a complicação. 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2? 4. 2 vezes 0? 0. Ah, o 0 à esquerda não vale? Nada. Devolve as duas casinhas. Tem 1, 2. Devolve. 1, 2. Então deu 0,4. Quantas vezes eu já multipliquei por 0,2? 2. Tem que multiplicar pela terceira vez. Vezes 0,2. 2 vezes 4? 8. 2 vezes 0? 0. 2 vezes 0? 0. Quantas casas eu tenho em cima? 2. Quantas casas eu tenho embaixo? 1. E ao total? 3 casas. 1, 2, 3. Opa, não tem ninguém à esquerda? Coloco 0. Vou multiplicar de novo por 0,2. 2 vezes 8? 16. Luiz, presta atenção. Não cabe o 6, sobe o 1. Não cabe o 1, quer dizer, sobe o 1. 2 vezes 0, 0. Com 1 que está lá em cima, 1. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Quantas casinhas tem aqui em cima? 3. Quantas casinhas tem aqui embaixo? 1. Quantas casinhas eu tenho ao todo?
4. 1, 2, 3, 4. Olha. Trabalhoso, né? Tem que ficar contando as casinhas. A potência do número racional, quando o expoente é par, o número sempre vai ser positivo. Aqui é só falar das regras, tá? A potência de um número racional, quando a base do número é positivo e o expoente é ímpar, é sempre um número positivo também. Ou seja, se a base for positiva, independente se o expoente é ímpar ou é par, a resposta vai ser positiva. Só funciona a regra quando a base é negativa. Se a base for negativa, o expoente é par, positivo. O expoente é ímpar, negativo. Tá bom? Olha lá. 1 sobre 1,1 elevado à terceira é positivo, porque a base é positiva. 0,2 elevado à quinta é positivo, porque a base é positiva. Agora a base negativa. O expoente ímpar, resposta negativa. Expoente ímpar, resposta negativa. Se o expoente fosse par, positivo. Tá? Quer ver uma regrinha bem simples? A resposta de uma potência só vai ser negativa se a base for negativa e o expoente for ímpar. O resto tudo vai ser sempre positivo. Tá bom? Foco no conteúdo. Assim, observamos que potenciação cuja base é um número racional negativo, quando o expoente é par, o resultado é um número racional positivo. Quando o expoente é ímpar, o resultado é um número racional negativo. Professor, não consegui entender. Faz joguinho de sinal. Monta. O duro se for assim, ó. Menos tripa aqui, tá louco? Menos 8 elevado a 125. Aí você vai ter que fazer menos, 125 vezes o menos. E aqui não. Se a minha base é ímpar, é negativo, e o meu expoente termina com o número ímpar, a resposta vai ser negativa. Vamos ver se vocês entenderam. Luiz, resposta vai ser positivo ou negativo? Positivo, porque o expoente é par. Elias, positivo ou negativo a resposta? Não, positivo ou negativo? Menos, negativo. Porque meu expoente é ímpar, minha base é negativa. Natália, minha resposta vai ser positivo ou negativo? Positivo, porque o expoente era par. Gabi, negativo, porque é ímpar. Valentina, negativo, porque o expoente é ímpar. A Daiane, positivo, porque o expoente é par. Aninha, negativo. Errou. Eu fiz uma sacanagem aqui, tá? Desculpe. Eu coloquei o expoente ímpar, mas eu não falei mais que era negativo. Então, o expoente ímpar só dá negativo se a minha base for negativa. Como a base está negativa para todo mundo, você acertou. Mas se a base for positiva, esquece essa regra. A resposta vai ser positiva. Tá bom? Só quando a base é negativa que funciona essa regra. Na prática, pause para vocês pensarem. Qual alternativa representa o resultado de menos, entre parênteses, menos 0,11 elevado a 3? 4 minutinhos, porque a multiplicação que vai demorar um pouco mais aí. 4 minutos. Tirei. Devido a um erro de gravação, que eu apertei pause e depois gravei a parte que estava eles fazendo e outra hora que era para eu corrigir, eu apertei pause, vou ter que refazer isso aqui em casa. Então vamos lá. Qual é a correta da atividade 1? A resposta, a gente já tinha visto isso lá na sala, que é menos
0,11 elevado à terceira potência. Por ser uma base negativa e um expoente ímpar, eu já sei que a minha resposta final vai ser negativa. Sabendo disso que a minha resposta final é negativa, não pode ser a letra A e nem a letra D. Então eu já sei que a resposta é negativa, agora eu só vou fazer a multiplicação. Lembrando que é 0,11 vezes 0,11 vezes 0,11. Montando a conta então, 0,11 vezes 0,11. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Eliminei esse 1. Vamos para o próximo. Então eu coloco um sinalzinho de mais, eu poderia pôr um 0 aqui, né? Então vamos lá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. O 0 à esquerda eu nem preciso pôr, né? Mas se eu colocasse daria 0, 0, 0. Nesse caso eu vou somar. 1 mais ninguém, 1. 1 mais 1, 2. 0 mais 1, 1. 0 mais ninguém, 0. Tenho que devolver as casas decimais. Eu tenho duas casas decimais no de cima e duas casas decimais no de baixo, né? Contando depois da vírgula. Então, ao todo, eu tenho 4 casas decimais. Então, eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, a esquerda ficou nada. Então, é o 0. Então, isso vezes isso deu 0,0121. Se eu fosse pensar no sinal, daria positivo. Agora eu vou fazer isso vezes menos 0,11 de novo. Por isso que a resposta eu já sei que é negativa. Então vamos multiplicar aqui. Vezes 0,11. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Matei. Coloca a cruzinha em homenagem a ele lá. Aí eu venho e faço 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes outro 0, 0. Agora eu somo isso. Então vamos lá. 1 mais ninguém, 1. 2 mais 1, 3. 1 mais 2, 3. 0 mais 1, 1. 0 mais 0, 0. 0 sozinho, 0. Quantas casas decimais eu tenho? Eu tinha 4 na de cima e 2 na de baixo. Então 6 ao todo. Eu tenho que devolver 6 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achei a minha resposta. Ah, então a letra D. Não. Lembre-se que a nossa resposta era negativa. Então não é a D. E sim a letra B. Certo? E a atividade que está corrigida aqui também prova que é a letra B. Como na aula hoje deu problema nas 3 atividades, vou resolver a terceira atividade, a segunda atividade também. Então lá, atividade 2. Vitor está jogando no computador. Como é um jogo matemático, para passar de fase é preciso descobrir senhas, resolvendo desafios matemáticos. Para passar da primeira fase para a segunda, a senha é o resultado de menos 0,5 elevado à quarta potência. Então a senha que Vitor procura é, bom, um número negativo elevado ao número par, eu já sei que a minha resposta é positiva. E nisso não elimino nenhuma das alternativas. Então eu tenho que fazer 0,5, lembrando que é sinal de menos, vezes 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Então vamos resolver passo a passo? 0,5 vezes 0,5. Ou dura espaço aqui, né? Vou tentar fazer aqui. 0,5 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25. Fica o 5, sobe o 2. 5 vezes 0, 0. Com 2 que está lá em cima, 2. O 0 à esquerda não vale? Nada. Então já terminei. Quantas casas decimais eu tenho? Eu tenho uma na de cima e uma na de baixo. Então 2 casas ao todo. Então 1, 2 casinhas, 0,25. Agora multiplico 0,25 por 0,5. Vamos lá? 5 vezes 5, 25. Fica o 5, sobe o 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2 que subiu, 12. Subiu 1.
5 vezes 0, 0. Com mais 1 que subiu, 1. E aí, esse 0 aqui é o 0 à esquerda, não vale nada, não tem mais ninguém para lá, então não multiplico ele, não mexo com ele. Vamos devolver as casas decimais. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Então, ao todo, eu tenho 3 casas decimais. 1, 2, 3. Então, deu 0,125. Então, 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5 dá 0,125. Agora, vou fazer 0,125 vezes 0,5 de novo. Vou copiar aqui. 0,125 vezes 0,5. Vamos ver? 5 vezes 5, 25. Subiu 2. 5 vezes 2, 10. Com 2 que subiu, 12. Subiu 1. 5 vezes 1, 5. Com mais 1 que subiu, 6. 5 vezes 0, 0. Acabou. 0 à esquerda, não resolvo. Quantas casas depois da vírgula eu tenho? Eu tenho 3 na parte de cima e 1 na parte de baixo. Então, ao todo, eu tenho 4 casas decimais. Vamos devolver? 1, 2, 3, 4. Então, a resposta final, 0,0625. Alternativa D. Vamos para o terceiro exercício. Ó, aqui para provar que a alternativa é D. Lembrando que eu já tinha feito o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Eu já sabia que a alternativa seria positiva. Agora vamos lá. Exercício número 3. Liz começou a fazer caminhada na praça do bairro. Na primeira semana, ela deu 1,5 volta na praça. Nas semanas seguintes, caminhará 1,5 vezes o número de voltas da semana anterior. Mantendo esse ritmo, quantas voltas inteiras ela dará na quarta semana? Então o que acontece? Na primeira semana ela deu 1,5 volta. Na segunda semana, ela pegou a anterior, fez vezes 1,5. Então ela fez 1,5 volta. E a outra ela fez 1,5 vezes a semana anterior. Na segunda semana ela estava o resultado disso. Na terceira semana ela pegou o resultado disso e multiplicou por 1,5 de novo. Aí ela tirou da terceira semana. Na quarta semana ela multiplicou de novo por 1,5 o que tinha feito na semana anterior. Resumindo, ela fez 1,5 elevado à quarta potência. Então vamos resolver isso. 1,5 elevado à quarta potência ficaria assim, vamos arrumar bem aqui, 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, resolvendo 1,5 vezes 1,5, montando a continha, 1,5 vezes ele mesmo, 5 vezes 5, 25, subiu 2, 5 vezes 1, 5, com mais 2 que subiu, 7. Resolvi o 5, posso pôr o 0 ou o sinalzinho de mais. Eu brinco, coloca a cruzinha, vai com Deus. Já resolvemos ele. Agora aqui, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somando. 5. 7 com 5, 12. Foi 1. 1 com 1, 2. Deu 225? Não. Tem uma casa depois da vírgula ali e uma casa aqui. Então, ao todo, eu tenho uma casa em cima e uma casa embaixo. Então, ao todo, eu tenho 2 casas. Então, eu devolvo as 2 casinhas. Então, na segunda semana, ela estava dando 2,25 voltas na praça. Ou seja, 2 voltas e mais 1/4 de volta. Aí, na terceira semana, ela pegou o que ela fazia na segunda semana e multiplicou por 1,5 de novo. Vezes 1,5. 5 vezes 5, 25. Subiu 2. 5 vezes 2, 10. Com 2 que subiu, 12. Foi 1. 5 vezes 2, 10. Com mais 1 que subiu, 11. Pronto. Já resolvi o 5. Sinalzinho de mais. Agora, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Somando tudo isso aqui, 5. 2 com 5, 7. 1 com 2, 3. 1 com 2, 3. Então,
eu devolvo as vírgulas, eu tenho 2 casinhas na de cima, 1 casinha na de baixo. Juntos temos 3 casinhas. 1, 2, 3. Na terceira semana, ela deu 3,375 centésimos de uma volta. Ou seja, ela deu 3 voltas inteira e quase um terço, um pouco mais que um terço de volta. Na quarta semana, ela vai pegar isso e vai multiplicar por 1,5 de novo. Então vamos lá, 1,5 de novo. 5 vezes 5, 25. Fica o 5 sobre o 2. 5 vezes 7, 35. Com 2, 37. Subiu 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Subiu 1. 5 vezes 3, 15. Com mais 1, 16. Resolvi o 5, já eliminei ele, coloca a cruzinha lá. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Vamos somar tudo agora? Então lá, 5 mais ninguém, 5. 7 com 5, 12. Fica o 2 sobre 1. 8 com 7, 15. Com mais 1, 16. Foi o 1. 1 com 6, 7. 7 com 3, 10. Fica o 0 sobre 1. 1 mais 1, 2. Com mais 3, 5. 50 mil voltas. Calma, tem que devolver as casinhas. Aqui eu tenho 3 casinhas depois da vírgula. Aqui eu tenho 1. Ao todo eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Então, na quarta semana, ela vai estar dando 5 voltas inteiras, vírgula 0, 6, 2, 5. Certo? Mas ele quer saber quantas voltas inteiras. 5 voltas inteiras. Então, Liz dará 5 voltas inteiras, completas na praça. E mais um pouquinho. Tá bom? E agora volta para a gravação que foi na sala de aula. Muito obrigado. Aplicando. Em grupos, elaborem uma situação-problema envolvendo a potencialização de números racionais na representação decimal. Então vamos pensar em alguma coisa aí. Eu vou mostrar para vocês uma situação. Quer ver, ó? Elias foi ao banco e fez um empréstimo a um juros composto de 10% ao mês. 10% ao mês. Tá? 10% ao mês. Então, quanto ele vai pagar em 10 meses de empréstimo? Então entra assim, juros é igual capital que ele pediu vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao número de meses. Então, Elias, quantos reais você foi emprestar? 100 reais. Ele emprestou 100 reais. Alguém pode pensar, bom, 10% por mês, ele vai pagar 10 reais no mês, e aí ele vai pagar 100 reais a mais. Então ele vai pagar 200 reais. 100 reais que ele emprestou, mais 10 de juros. Mas é juros composto. Olha como que ficaria. Como que é 10%? É 0,1, né? E aqui ficaria 1 mais 0,1, dá quantos? 0,1. Dá 1,1. Agora nós vamos fazer na calculadora, porque senão não dá tempo. 100 reais vezes 1,1 elevado à 10ª potência. Olha como que fica. Calculadora científica, 1,1 elevado à 10ª potência. Ele vai pagar o equivalente a 2,59. E aí nós vamos multiplicar isso aqui por 100 reais, que era quantos que ele emprestou. Ele emprestou 100. No final dos 10 meses, quantos que ele vai pagar? 259 reais. Certo? Dividido em 10 parcelas, ele vai pagar R$ 25,93 por mês. Ou seja, 4 meses ele paga o que ele emprestou, os outros 6 meses é lucro para o banco que ele fez o empréstimo. Então pode aparecer outros tipos de probleminhas, mas o tempo nosso está curto. O que aprendemos hoje?
Resolvemos problemas com potenciação de números racionais na representação decimal. Já tem, a Gabi que diz, já tem a tarefa São Paulo, que ela já até realizou, do Centro de Mídias USB, não, é cmspweb.ip.tv, ou pelo aplicativo. O aplicativo é legal que ele já dá notificação quando está disponível. Gabi, Centro de Mídias. Referência que usaram para fazer os PowerPoint. Aqui é a referência das imagens. E terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.